Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse vídeo, esse podcast da Alquimia da Mente, a gente vai falar com você nesse episódio sobre como superar o medo, né? O medo, na verdade, é uma alavanca. Ele pode ser entendido como uma cilada por alguns, ele pode ser entendido por alguns como algo benéfico, né? Algo muito positivo, vamos dizer assim. Mas pela grande maioria das pessoas, né, o medo, na verdade, até a palavra, né? Se você ouve agora a palavra medo na sua cabeça agora, nesse momento, passa vários cenários, várias situações, né? E quando a gente fala sobre isso, muito dessas situações são situações que vêm do seu subconsciente, ou seja, situações que aconteceram no passado. Não são situações, por exemplo, que estão acontecendo neste momento. Na verdade, a gente sempre fala assim: a sua programação mental ela é direcionada para algo que já aconteceu, né? A gente tem mais ou menos 60 mil pensamentos por dia, né? E desses 60 mil pensamentos por dia, mais de 90% são relacionados ao que nós denominamos de passado. Imagina o poder que as situações que já foram têm hoje dentro da sua vida. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente fala sobre isso, as pessoas elas têm uma aversão, né? Não, eu não quero falar de medo, porque eu tenho medo de várias coisas. Diego, estão acontecendo várias situações agora na minha vida, em relação à parte pessoal, mesmo em relação ao meu caminho, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Isso, logicamente, que reverbera dentro do campo profissional, né? Porque se você não está bem em casa, você não vai estar bem no trabalho, né? Se você não estiver bem no trabalho, novamente reverbera nas suas finanças. Finanças, né, dinheiro, a gente sabe, é uma alavanca muito poderosa, né? Tanto para a parte positiva como na negativa, né? Então, até o princípio da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Quando você não está bem ou não se sente, né? Eu quero dizer esse verbo, ao invés de você ter, né? Ao invés de usar o verbo ter, o sentir. Quando você não se sente rica, próspera, ou próspero, ou rico, você, na verdade, o quê? Isso reverbera em relação às suas emoções, à sua ansiedade, seu estresse e, logicamente, que tudo desanda, na grande maioria das vezes, né? Então eu vou passar algumas estratégias para você, principalmente entender e superar esse medo que está passando na sua vida. Logicamente que não existe milagre, não existe receita de bolo, não existe fórmula milagrosa. Existe o que? Trabalho diário, todos os dias, né? O que a gente fala aqui na Alquimia da Mente sobre o efeito composto. Uma vez que você começa dentro da sua vida, né, e repete pequenos hábitos, disciplina diária, logicamente você tem muito mais resultados no longo prazo, na sua vida como um todo, do que apenas, eu quero superar o medo apenas hoje, correto? Então, se a gente pensar em relação ao medo, você tem que compreender, né? O que é o medo que eu estou sentindo agora? Né? Esse medo é meu? Esse medo é dos outros? Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes você está com medo, por exemplo, que as coisas, né, uma novidade, uma mudança que vai acontecer na sua vida não vai dar certo. Mas será que, na verdade, não vai dar certo porque você está com medo em relação a uma coisa do passado que foi muito parecida, mas não é a mesma coisa? Né? Muitas vezes é isso. Essa alavanca mental, né, no cérebro reptiliano, vamos dizer assim, ressalta dentro de você alguns aspectos que não deram certo lá. Mas isso significa que vai dar certo, que não vai dar errado agora? Logicamente que não. Né? Tem até um livro que eu me recordo agora, que pode te ajudar bastante, né, já que a gente gosta de indicar várias literaturas, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Vale muito a pena, que se trata sobre isso. Né? Que muitas vezes, na verdade, a gente se preocupa demais com situações as quais nunca irão acontecer. Né? É interessante isso porque a partir do momento que você aceita o medo, você aceita essa preocupação, você começa o quê? A entrar no campo do desconhecido. Né? E se a gente pensa em relação até a nossa linha, né, o iluminismo pitagórico, em relação à ciência, em relação à física quântica, quanto mais a gente vai para esse mundo do zero, né, então do desconhecido, de algo que a gente acha que não existe, mais a gente tem o que? O ressaltado dentro de nós, que a gente não trabalha como lidar com o desconhecido. A gente gosta de saber, tintim por tintim, todos os detalhes antes de fazer alguma coisa, não é verdade? Imagina num relacionamento, se você não souber como a outra pessoa age ou reage, basicamente o que? Você vai achar que a pessoa é errada, que na verdade a pessoa é ruim. No trabalho é a mesma coisa. Nos relacionamentos, como eu já falei, nas finanças, se você não sabe quanto você vai ganhar,
Nossa, Diego, eu tô desesperado com as minhas contas, eu não sei mais o que eu fazer, né? Ou mesmo em relação à sua vida, eu já tentei de tudo, meu propósito, meu caminho, o que mais eu posso fazer, né? Como se tivesse um desespero em relação à sua própria vida. E aí, na grande maioria das vezes, o que acontece é você, além de não aceitar, você não aprende com esse medo, né? O medo é intrínseco, você tem que colocar isso na sua cabeça. O medo é intrínseco a você. O que é o intrínseco? Sempre foi, é e fará parte de você. Guarda isso, né? Então, o medo é passado, o medo é presente e o medo é futuro. O medo não vai sumir do nada. Então, qualquer vídeo, podcast, ou mesmo qualquer, entre aspas, especialista que te diga você vai superar os seus medos de uma vez por todas e não vai voltar mais, isso é uma falácia, é uma mentira. Porque nós somos condicionados assim, da nossa perspectiva terráquea, como eu sempre falo com você, né, corpo, mente, espírito, neste exato momento, você está me ouvindo através de um dispositivo eletrônico, independente se for computador, celular ou tablet, ou mesmo até um MP3 player, por que não? Né? Você está me escutando, você está me sentindo através de algo que é material, mas você é muito mais do que isso. Né? E por ser mais do que isso, não é porque, na verdade, as coisas estão de um jeito que elas não vão poder mudar. E o medo é relacionado a isso. É algo que, na verdade, sempre foi e fará parte de você, como uma cicatriz. Sempre para ressaltar, não que ele é tão importante assim, mas como você reage a partir dele. Né? E quando a gente pensa sobre isso, é respirar fundo. Né? Então, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, né? Mas esse episódio ressaltou dentro da sua vida hoje, por algum motivo. Eu não sei qual é. Você sabe, né? Você sabe o que aconteceu hoje para você estar aqui. E se você sabe, então respira fundo, né? Começa a respirar junto comigo agora. Começa a refletir sobre o que está acontecendo agora. Por algum motivo você está aqui. Por algum motivo, essa palavra medo começou a presenciar alguma coisa dentro da sua vida agora, né? Visualiza aquilo que, na verdade, você tem medo agora, nesse exato momento comigo. O que você tem medo agora? Por que você tem esse tanto medo em relação a essa situação, a essa pessoa, ou mesmo algum aspecto da sua vida? Será que não foi algo que você mesma ou você mesmo construiu ao longo do seu caminho? Será que não é uma situação que apareceu essa semana, talvez ontem, talvez no mês passado, talvez no ano passado, e voltou? Né? Essa situação voltou, por algum motivo voltou. Isso significa que, na verdade, você não está aprendendo? Logicamente que não. As situações, né, eu sempre falo assim, até pelas vivências na Ásia, né, eu sempre falo trazer esses conhecimentos do Oriente para o Ocidente, o karma não significa algo negativo. Se algo está acontecendo agora relacionado a algum medo da sua vida, que pode ser um medo de um escuro, pode ser claustrofobia, né, que é medo de ambientes fechados, como também o medo de ficar pobre, medo de ficar rico também, porque você vai pagar mais imposto. Cada um tem um tipo de medo, ou mesmo medos. Né? Mas por algum motivo, o medo, na verdade, está o quê? Te travando. Esse é um problema. Né? Porque a partir do momento que, na verdade, o medo se trava, você tem que dividir isso em etapas menores. Né? Você tem que dividir, por exemplo, vendo o que na verdade, o que eu estou sentindo agora tem a ver comigo, de verdade. Né? Porque se você está estático, parado, isso não vai te ajudar, porque falta de atitude, inércia, né, ou mesmo apatia, inação, né, vários substantivos aí relacionados a isso, não vão contribuir para que você o quê? Gere hormônios, você alterar sua neuroquímica, né, você alterar sua alquimia, suas células, né, a capacidade dos seus cromossomos, né, epigenética. Mas o que vai fazer com que você reacenda, que você, na verdade, consiga pequenas vitórias em relação ao seu medo? Você fazer. Às vezes é difícil, sim, mas difícil é sinônimo de mudança. Toda mudança é válida, mas ao mesmo tempo, se você não der chance para essa mudança que está acontecendo agora na sua vida, e eu sei que está acontecendo, com medo, vai com medo. Né? O grande lance é, tudo vai ser de uma maneira desconhecida, mas quanto mais você puder usar o elemento terra, que nem eu falo, né, como alquimista, para pisar no chão, constrói um Excel, uma planilha, escreve no papel, escreve no Word, escreve no computador, no aplicativo. O que eu sei sobre essa situação? O que eu sei sobre essa pessoa? Quanto mais tangível, tá? Quanto mais tangível, mais informação você puder trazer para você sobre esse medo que você tem, mais fácil fica para você vencê-lo, mais fácil fica para você superá-lo. E cada vez que você supera esse medo, mais você tem chances e coragem de você, na verdade, lutar pelos seus objetivos. Né?
E até por causa disso, a gente tem um treinamento aqui dentro da Mangabeira Academy que trata sobre isso, como você lidar melhor com esse medo. A gente vai compartilhar com você aqui no link da descrição. Se fizer sentido para você, clica, né? Saiba mais sobre esse treinamento, com certeza pode te ajudar nesse processo. Talvez você não precise, e tá tudo bem. Mas o grande lance é, você precisa dar o próximo passo hoje. E por isso que você chegou nessa mensagem hoje, nesse podcast, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.